Hajime era um fraco que foi abandonado num labirinto para morrer sozinho. Após devorar monstros e absorver suas habilidades, ele se torna incrivelmente poderoso e reúne um grupo de garotas excêntricas para se vingar de seus traidores. Contudo, ele acaba se distraindo com suas novas e voluptuosas companheiras de equipe, devido a tantas reviravoltas, e decide se entregar aos prazeres com elas em vez disso. Mas antes de tudo isso, Hajime desperta subitamente dentro de uma caverna escura, no grande labirinto de Orcus, uma masmorra perigosa repleta de monstros aterrorizantes. Ele se sente confuso e bastante abalado, incapaz de compreender se está vivo ou morto, e então começa a procurar desesperadamente uma forma de escapar daquele lugar. Enquanto explorava, ele de repente testemunha um monstro, semelhante a um coelho, sendo atacado por criaturas lupinas. Mas, em vez de fugir, o coelho brutalmente elimina ambos os lobos com ataques incrivelmente poderosos e rápidos. Isso aterroriza Hajime ainda mais profundamente. Mas então, um predador gigantesco surge do nada, arranca a cabeça do coelho e o devora, como um gato brincando cruelmente com sua presa. Horrificado, Hajime se vira para fugir, mas o monstro colossal, com um único golpe, decepa um de seus braços. O monstro então começa a devorar seu membro decepado, enquanto tenta avançar para conseguir mais. Naquele momento de puro desespero, Hajime utiliza sua habilidade especial, chamada Transmutar, que lhe permite remodelar objetos e assim consegue escapar temporariamente daquela situação. Ele corre pelos túneis e, eventualmente, colapsa devido à perda de sangue, desmaiando. Quando Hajime finalmente recupera a consciência, ele se encontra ao lado de um cristal sagrado que brilha intensamente. É uma pedra de mana mítica, sobre a qual ele já havia lido em tempos passados. Quando a mana se torna saturada, ela goteja da pedra em sua forma líquida, e essa água sagrada possui o poder de curar qualquer ferimento. Hajime utiliza o precioso líquido para estancar seu sangramento, e assim, começa a se recuperar de suas graves lesões. Enquanto descansava, ele começa a refletir que não há a menor chance de um fraco como ele conseguir derrotar um monstro tão gigantesco e poderoso. Ele se sente completamente impotente e questiona o porquê de tudo aquilo estar acontecendo consigo. Memórias vívidas inundam sua mente, revelando cenas de momentos anteriores. Hajime e seus colegas de classe haviam adentrado o grande labirinto de Orcus juntos, com a clara intenção de adquirir poder e completar uma importante missão. Durante uma batalha intensa, um colega chamado Amanogawa salvou Hajime de um grande perigo e o aconselhou a se esforçar ainda mais. Mais tarde, o grupo deles descobriu alguns cristais raros e brilhantes, suspensos bem acima de suas cabeças, e uma das garotas apontou que se tratavam de cristais do conhecimento, incrivelmente raros e muito difíceis de serem encontrados. Um garoto então estendeu a mão para tocar um cristal, ignorando os avisos de que não deveria ir sozinho. Assim que ele fez contato, uma poderosa reação mágica foi acionada, e o grupo inteiro foi imediatamente teleportado para um novo local, infestado de monstros. O grupo, aterrorizado, utilizou um feitiço de proteção divina para se resguardar, mas este logo se esgotou diante da avassaladora força inimiga. Um altruísta Hajime utilizou sua habilidade de transmutar para tentar afastar os monstros enquanto seus colegas de classe atravessavam uma ponte. Contudo, um de seus próprios companheiros de equipe o atacou deliberadamente por trás, fazendo-o despencar da ponte em colapso para os níveis mais profundos do labirinto. Hajime não conseguia compreender por que sua vida estava de repente tão repleta de traição e dor. Kurori, uma de suas colegas de classe e uma curandeira, havia se aproximado dele anteriormente, pedindo para permanecer ao seu lado e prometendo protegê-lo, acontecesse o que acontecesse. Ela afirmou ter um grande sonho e que não suportaria perdê-lo de forma alguma. Mas agora, apesar de todas as suas palavras, nem mesmo Kurori conseguiu salvá-lo. Hajime foi abandonado para morrer na escuridão, completamente confuso e tomado por uma fúria intensa. Para se manter vivo, ainda Hajime assim, astutamente ele tomou uma firme decisão e começa a devorar sobreviveria e faria absolutamente ele começa a gritar que fosse necessário para retornar ao processo de mutação. Seu cabelo fica completamente branco, seu DNA começa a se alterar, sua força aumenta rapidamente e ele para de sentir qualquer dor por completo. Quando Hajime verifica sua placa de status, ele fica absolutamente chocado ao descobrir que seu nível subiu consideravelmente e que ele adquiriu novas habilidades, incluindo magia de relâmpago e atributos baseados em lobos. Com sua poderosa habilidade de transmutação, Hajime coleta pedras mágicas e diversos minérios para forjar armas. Ele constrói uma arma, semelhante a um revólver, e lhe atribui um nome um tanto quanto decepcionante, Donner. Ele também cria balas explosivas utilizando as pedras mágicas e se prepara meticulosamente para a batalha. Agora mais forte e consideravelmente mais perigoso do que antes, Hajime testa sua nova arma, enfrentando outro monstro coelho. Utilizando sua nova arma e seus poderes de relâmpago, ele o elimina com extrema facilidade e o devora para absorver ainda mais habilidades. Agora que está completamente superpoderoso, Hajime parte para confrontar o monstro que lhe arrancou o braço. Ele logo o encontra e declara audaciosamente que irá aniquilá-lo e devorá-lo. O monstro avança contra ele novamente, mas Hajime desvia facilmente do ataque e dispara múltiplas balas de Donner. Uma delas acaba decepando o braço do monstro, e Hajime o devora no meio da batalha, como um verdadeiro bárbaro. Ele então eletrocuta brutalmente o monstro antes de atirar diretamente em seu crânio, eliminando-o de uma vez por todas. Hajime agora se tornou um ser incrivelmente poderoso e se recusa terminantemente a morrer, e seu único objetivo é eliminar absolutamente tudo o que estiver em seu caminho. Hajime então pensa em utilizar sua habilidade de transmutar para conseguir sair deste labirinto, mas de repente se recorda que existem 100 níveis ali, e ele não faz ideia em qual deles se encontra atualmente. Enquanto Hajime está ocupado sobrevivendo no subsolo, agindo como um verdadeiro louco sob o efeito de drogas, seus colegas de classe estão no Palácio Real, tentando desesperadamente se explicar ao rei. Eles narram como, durante a exploração do grande labirinto de Orcus, acidentalmente acionaram uma armadilha no 20º nível, que os teleportou diretamente para o 65º andar. Lá, eles se depararam com o Behemoth, uma criatura tão aterrorizante que até mesmo os mais corajosos entre eles molhariam as calças de puro pavor. Contudo, o rei, visivelmente irritado, os recorda que foram convocados para lutar e não para uma simples excursão. Seu conselheiro, então, revela que os demônios deste mundo descobriram como controlar os monstros, e a humanidade está, de fato, por um fio. Os estudantes não foram simplesmente jogados em outro mundo apenas por diversão. Eles foram, na verdade, convocados pelas fervorosas orações das pessoas, escolhidos para proteger este reino da iminente destruição. Enquanto tudo isso está sendo minuciosamente explicado, Shizuku, uma das companheiras de equipe de Hajime, começa a se perder em seus próprios pensamentos. Ela se recorda de como Kaori, sua amiga mais próxima,
próxima e a curandeira do grupo, prometeu lutar ao seu lado, mesmo não tendo sido feita para o combate. Justo nesse momento, ela percebe um de seus companheiros de equipe, Ryama, conversando consigo mesmo de uma maneira bastante nervosa. Ela pergunta se ele está bem, mas o rapaz surta, como se tivesse avistado um fantasma, e rapidamente foge dali. Este estranho incidente faz Shizuko recordar como Ryama sempre teve sérios problemas com Hajime no passado. Shizuko então vai ao encontro de sua amiga Kaori, que finalmente despertou após 5 longos dias de inconsciência. A primeira coisa que ela faz é naturalmente perguntar sobre Hajime, e quando ela descobre que ele ainda se encontra no labirinto, ela desaba em prantos. Shizuko a consola e promete ajudá-la a encontrar Hajime de um jeito ou de outro, bem abaixo da superfície. Hajime continua a avançar incansavelmente pela masmorra. Ele, por fim, depara-se com um portão gigantesco, selado hermeticamente com estranhas fechaduras. Ele tenta abri-lo, mas, ao fazê-lo, aciona 2 monstros que estavam próximos, os quais subitamente despertam e atacam. Sem perder um único segundo, Hajime atira em um deles direto no olho e o derruba instantaneamente. O segundo monstro bloqueia seus tiros e tenta oferecer resistência, mas Hajime permanece calmo e recarrega sua arma com agilidade. Ele percebe que o monstro não se afasta muito do portão, então Hajime utiliza um ataque hipercarregado e o elimina de uma vez por todas. Após a intensa luta, ele vasculha os corpos dos monstros e encontra 3 orbes luminosos. Ele os insere cuidadosamente no mecanismo do portão, que finalmente se abre. Lá dentro, ele descobre uma câmara escura, preenchida por uma energia mágica estranha e incrivelmente densa. No centro daquela sala, uma garota encontra-se selada dentro de um imenso bloco de pedra. Hajime se vira para partir, pensando que aquilo não é de sua conta, mas ela começa a gritar desesperadamente por ajuda. Hajime, contudo, ainda não deseja ajudá-la, pois acredita firmemente que ela é excessivamente perigosa. Mas quando a garota afirma que também havia sido traída, ele finalmente muda de ideia. A garota então revela que é uma vampira, e não apenas uma vampira comum, mas uma entidade poderosa, que, em tempos passados, tentou proteger seu próprio povo. Contudo, sua imensa força fez com que outros a temessem, e seu próprio tio e ministro se voltaram contra ela. Eles tentaram eliminá-la, mas falharam devido à sua extraordinária habilidade de cura. Então, em vez disso, a aprisionaram ali. Hajime escuta tudo com muita atenção, e pela primeira vez em um longo e doloroso tempo, ele sente que pode de fato confiar em alguém novamente. Ele então utiliza toda a sua força e de alguma forma consegue quebrar o selo, libertando a garota. Ela nem sequer possui roupas, mas eles ainda conseguem manter uma expressão séria, como se absolutamente tudo estivesse perfeitamente bem. Hajime lhe revela seu nome, e quando ele pergunta o dela, ela responde que não deseja mais ser chamada pelo seu antigo nome. Hajime então lhe concede um novo nome, Yue. A garota o abraça com grande entusiasmo, com seu corpo suado, mas, justo nesse instante, alguém dispara flechas contra eles e Hajime se fere para protegê-la. Ele rapidamente retira a água mágica e a derrama sobre suas feridas, enquanto Yue remove as flechas de suas costas. Eles logo notam um gigantesco monstro caranguejo parado bem em frente à saída, como se fosse o proprietário do lugar. Percebendo que precisam lutar, ele entrega a Yue sua jaqueta, a carrega nas costas e se vira para encarar a criatura. Hajime começa a disparar, mas as balas mal conseguem deixar uma marca. O monstro avança com uma força bruta e esmagadora, e Hajime tenta absolutamente de tudo, até mesmo lançando uma bomba sob seus pés, mas nada parece ser capaz de desacelerá-lo. Justo quando parece que o monstro irá transformá-los em carne moída, Yue decide intervir e agir. Ela desliza das costas de Hajime e, de repente, começa a sugar o sangue dele, como se fosse seu shake de proteína favorito. Acontece que o sangue dele está supercarregado com mana, e ela conhece a maneira mais rápida e eficaz de recuperar suas forças. Enquanto Yue se alimenta, Hajime utiliza sua transmutabilidade para atrasar o monstro, apenas o tempo necessário. Assim que ela está finalmente pronta, ela dispara uma gigantesca explosão de energia azul, denominada Azure, diretamente na cabeça do monstro. O impacto é bastante sólido, mas o monstro ainda permanece de pé, enquanto Yue colapsa de pura exaustão. Hajime a encoraja a tentar novamente e aponta para o mesmo local que ele havia atingido anteriormente, pensando que um combo bem cronometrado poderia, enfim, finalizá-lo. Yue acena com a cabeça, embora o avise que seu próximo disparo não será tão potente. Hajime então distrai o monstro e dá a Yue o sinal para atacá-lo com sua energia Azure. Assim que ela o faz, Hajime escala a fera e a explode a queima-roupa, finalmente pondo um fim à sua patética existência. Mais tarde, enquanto devorava a carne do monstro morto, Hajime casualmente comenta com Yue que os vampiros eram considerados extintos há 300 anos, o que, por sua vez, significa que ela deve ter no mínimo essa idade. Mas Yue apenas o encara com fúria, claramente nada satisfeita com a indelicada lembrança de sua idade. Hajime então pergunta se ela sabe onde eles estão ou como conseguir sair dali, mas Yue admite que não tem a menor ideia. Tudo o que ela sabe é que o labirinto foi construído por renegados, antigos mensageiros divinos que se voltaram contra os deuses e tentaram de fato destruir o mundo. Mas o plano deles falhou miseravelmente, e agora eles estão vivendo nas profundezas do mesmo labirinto. Enquanto explorava ainda mais, Hajime encontra um minério de alta magia e começa a forjar um novo rifle. Yui aproveita essa oportunidade para fazer uma dúzia de perguntas. Hajime conta a ela absolutamente tudo. Ele explica detalhadamente como os deuses o convocaram, juntamente com seus colegas de classe, para lutar contra demônios. Mas, ao contrário de todos os outros, ele não possuía quaisquer habilidades de combate. Todos o consideravam inútil, e as coisas só pioraram quando um de seus colegas de classe o traiu durante uma importante missão. Ele caiu no abismo e perdeu seu braço, e a partir daquele momento, jurou que sobreviveria por quaisquer meios, mesmo que isso significasse ter que devorar monstros. Yui se sente bastante mal depois de ouvir toda a história, mas Hajime lhe diz que não está, de forma alguma, procurando por pena. Ela diz em voz baixa que não possui um lar para o qual retornar, e essa revelação o toca profundamente. Então, ele a convida para acompanhá-lo e promete que, onde quer que ele acabe indo, ela sempre terá um lugar seguro ao seu lado. Pouco tempo depois, um grupo de monstros com aparência de dinossauros começa a persegui-los implacavelmente, e não importa o quão longe eles corram, as criaturas simplesmente não param. Eles notam flores estranhas crescendo nas cabeças dos monstros, agindo como parasitas que os controlam completamente. A dupla de alguma forma consegue escapar, e durante esse período, Yui casualmente se serve do sangue de Hajime, como se fosse sua bebida energética favorita, um Red Bull. Assim que ela termina, eles adentram uma estranha câmara onde uma névoa esverdeada começa a flutuar em direção a eles. Antes mesmo que Hajime pudesse sequer reagir, Yue subitamente começa a atacá-lo, pois seu corpo havia sido completamente dominado pela influência da flor.
Hajime então finalmente se depara com o monstro Flor, que é tão horrendo que chega a causar danos emocionais profundos. Ele agarra Yue e a força a atirar em Hajime diversas vezes. Ele até tenta controlar Hajime, utilizando sua técnica de flor, mas o Giga-Chad consegue resistir bravamente. Yue, agora completamente sob o controle do monstro, o ataca sem qualquer piedade. Ela se sente terrivelmente mal e o incita a eliminá-la, mas Hajime, com muita cautela, atira na flor que está em sua cabeça. Assim que Yue é libertada, Hajime segue com outro disparo, que finalmente aniquila o monstro de uma vez por todas. Mais tarde, Hajime se senta para devorar mais carne de monstro e oferece um pouco a Yue, mas ela recusa. Em vez disso, ela remove sua jaqueta e procede a sugar o sangue dele. Em seguida, ambos descem as escadas e, por fim, alcançam o 100º andar, onde se deparam com um estranho lago. Logo além, eles descobrem uma porta gigantesca. Hajime tem uma estranha e forte sensação de que algo de extrema importância está por trás dela. Então, sem perder um único segundo, ele avança e abre o imponente portão. Em seguida, os dois adentram o local e se encontram em uma área deslumbrante, com grandes pilares por toda parte e uma porta colossal logo à frente. Enquanto eles começam a caminhar em direção à porta, um monstro surge subitamente. Este é uma besta do tipo dragão, possuindo várias cabeças, e ele avança rapidamente em direção a Hajime para atacá-lo. Ele imediatamente lança uma bola de fogo, mas Hajime desvia e contra-ataca com seu próprio disparo, abrindo fogo incessante contra o monstro com sua arma. A princípio parece que eles conseguiram de fato aniquilá-lo, mas então um monstro de coloração branca surge. Este possui o poder de curar, e ele revive o monstro caído juntamente com outros que estão ao seu redor. Agora, torna-se evidente que o verdadeiro alvo deles é o monstro branco, pois, enquanto ele estiver vivo, os outros monstros continuarão a voltar à vida incessantemente. Hajime e Yue percebem que precisam eliminar o monstro branco antes de qualquer outra coisa. Neste momento crucial, Yue começa a ter intensas alucinações. Ela vê uma visão de Hajime se afastando e a deixando para trás. Ela grita em pânico pensando que ele a está abandonando, mas tudo se revela ser uma ilusão criada astutamente pelo inimigo. Na realidade, Hajime a levanta e tenta escapar daquela área saltando para fora. A inerte Yue havia caído inconsciente a essa altura, então Hajime a ajuda a beber uma poção de recuperação. Ela então lentamente recupera consciência e ambos concordam que precisam derrotar todos os monstros e escapar dali com vida. Hajime então saca seu rifle e dispara uma barragem massiva de energia vinda de cima. Enquanto isso, um dos monstros tenta aprisionar Yue em outra ilusão, mas ela se liberta rapidamente e contra-ataca com ferocidade. Outra ilusão mira em Hajime, mas esta nem sequer o afeta, e ele acaba atirando no monstro a queima-roupa. Utilizando seu rifle, Hajime mira precisamente no monstro branco e dispara, e Yue, por sua vez, segue com um poderoso ataque mágico de chama celestial que aniquila diversos inimigos de uma só vez. Contudo, devido à imensa quantidade de poder que isso exige, ela colapsa de pura exaustão. Embora eles tenham conseguido eliminar muitos monstros, o de coloração branca ainda está vivo e lança outro ataque devastador vindo de cima. Hajime pula na frente de Yue para protegê-la, mas acaba derrubando sua arma e ferindo-se gravemente. Ele cai no chão com um forte baque e começa a sangrar profusamente, fazendo com que Yue entre em completo pânico. O dragão branco continua a atacá-los incessantemente, e a situação se torna cada vez mais perigosa e crítica. Yue, percebendo que não há absolutamente nenhum tempo a perder, levanta Hajime utilizando sua magia e começa a fugir, enquanto ainda é implacavelmente perseguida pelo monstro. Quando a criatura se aproxima novamente, Yue agarra a arma, salta pra frente como um rato possuído e atira diretamente em sua cabeça, fazendo com que ele perca o controle e desencadeie ataques de fogo selvagem. O impacto violento derruba Yue no chão, e ela também deixa cair a arma. Segundos depois, o dragão teimoso se prepara para atacá-la mais uma vez, mas desta vez Hajime surge subitamente e a salva. Carregando Yue em seus braços, ele pede seu apoio mágico para que possa, enfim, finalizar o monstro. Ele então lhe dá o sinal para preparar seu ataque mágico, enquanto ele continua a disparar balas contra a criatura. Hajime até fixa diversas bombas em uma parede próxima, e em seguida, escala diretamente para a frente do rosto do monstro, disparando a queima-roupa. Ele também atira nas bombas, fazendo com que a parede inteira desabe sobre a criatura. Um Hajime determinado então ativa sua habilidade de transmutar e pede a Yue para utilizar seu ataque Azure Blaze, o que ela prontamente faz. A combinação de seus poderes causa uma explosão massiva que finalmente aniquila o monstro, mas Hajime também colapsa devido ao imenso esforço. Enquanto isso, de volta ao palácio, a sensei do grupo, Aiko, reclama veementemente de como é injusto enviar estudantes para batalhas tão perigosas. Ela está profundamente chateada porque um de seus amigos faleceu e todos estão apavorados. Ao ouvir tudo isso, o rei calmamente responde que ninguém está sendo forçado a lutar, então qualquer um que não deseje continuar é livre para se afastar. Em outro lugar, Kaori e suas amigas também se aventuraram profundamente no perigoso labirinto. Kaori está completamente perdida em pensamentos, ainda refletindo sobre Hajime e preocupada com o que poderia ter acontecido com ele, mas seus colegas de classe sugerem que ela tente esquecê-lo, pois eles precisam seguir em frente, aconteça o que acontecer. Mais tarde, Hajime está deitado em uma cama quando uma súbita rajada de vento faz seus olhos se abrirem bruscamente. Ele olha ao redor e fica absolutamente chocado ao se deparar com uma Yue completamente despida. Antes mesmo que ele possa perguntar o que está acontecendo, ela o abraça com força, pois pensou que ele havia morrido. Yue então explica a ele que eles estão no momento no matador de renegados. Quando Hajime pergunta o que aconteceu após a luta, Yue diz que ele havia colapsado, então ela o trouxe para esse lugar e utilizou água sagrada para ajudá-lo a se recuperar. Hajime agradece sinceramente por ter salvado sua vida, e os dois saem para explorar os arredores. Eles, por fim, alcançam um palácio, e assim que adentram uma das salas, as luzes se acendem automaticamente. Um esqueleto está casualmente sentado em um trono no centro, como se estivesse aguardando ansiosamente pelo lançamento de GTA 6. Hajime, enquanto isso, pensa que esta sala talvez contenha a saída para o mundo exterior. Enquanto ele pisa em um círculo mágico que brilha intensamente no chão, o esqueleto subitamente ganha vida. A alma dentro dele se apresenta como Oscar, o criador deste labirinto, e ele parabeniza Hajime por ter passado em todos os rigorosos testes. Quando Hajime tenta fazer perguntas, Oscar lhe diz para não o fazer, explicando que esta é apenas uma mensagem pré-gravada, e portanto, não pode responder a quaisquer novas perguntas.
Oscar afirma que simplesmente desejava deixar uma mensagem para quem quer que chegasse tão longe, a fim de explicar a verdadeira verdade deste mundo. Em outro lugar, vemos o restante dos estudantes que alcançaram o 65º andar do labirinto. Shizuku sente que eles estabeleceram um novo recorde mundial, digno do Guinness Book, completamente alheio ao fato de que seu amigo estava, literalmente, no 100º andar, travando uma batalha contra dragões. Contudo, seu capitão, Emonagawa, os adverte que eles desconhecem as ameaças que os aguardam e por isso devem permanecer em alerta máximo. Fiel à sua suposição, o Behemoth os recebe no exato mesmo local onde os havia atacado anteriormente. Toda a equipe fica chocada, pois pensaram que ele estava morto, mas dessa vez, eles estão muito mais preparados e fortes do que antes. Assim que a batalha se inicia, Kaori audaciosamente declara ao inimigo que eles o aniquilarão e não permitirão que ele machuque mais ninguém. Quando o Behemoth avança, Amonagawa o ataca com sua espada e ordena que todos se coloquem em posição de combate. Um dos estudantes bloqueia um ataque que se aproxima, enquanto outros avançam com movimentos perfeitamente coordenados. Quando 3 deles estão prestes a despencar de uma saliência, Kaori utiliza sua magia para impedi-los de cair. Ela continua a usar seus poderes de cura para impulsionar a força dos valorosos guerreiros que lutam ao seu lado. Enquanto outros alunos enfrentam ondas de monstros e esqueletos, Shizuku reúne todos para se prepararem para o próximo ataque. Nesse instante, um Behemoth salta sobre eles e vai direto para uma garota que estava atrás. Ela consegue bloquear o ataque com seu escudo, mas o Behemoth é muito forte e o escudo começa a rachar. É quando Kaori a cura rapidamente, salvando a vida da garota. Em seguida, Aiko lança múltiplos ataques contra o inimigo, enquanto o Managawa o finaliza com um golpe poderoso de sua espada mágica. Com isso, a equipe finalmente vence a luta e o monstro é abatido de uma vez por todas. De volta com Hajime, ele ainda está ouvindo o espírito de Oscar. O espírito admite não saber exatamente por que Hajime veio, mas decide conceder-lhe seu poder, pedindo que não o use mal. Assim que o espírito desaparece, Hajime sente uma dor intensa na cabeça e o círculo vermelho brilha novamente. Ele finalmente descobre que os deuses e os renegados não eram maus, mas sim libertadores. Mais tarde, Hajime percebe que aprendeu um novo feitiço mágico que lhe permite adicionar energia a minerais coloridos, e possivelmente até conceder-lhes qualidades especiais. Yue pergunta se ela também pode aprender essa magia. A noite cai, e após um pouco de prática, Yue retorna e diz a Hajime que o feitiço é muito difícil. Hajime então comenta, já que este lugar é deles agora, por que não dar a Oscar um enterro digno? Depois disso, eles exploram o local e, por fim, encontram uma biblioteca. Hajime nota uma chave presa no dedo de um esqueleto que ele usa mais tarde para abrir um porão repleto de artefatos e estruturas antigas. Após ver tudo, Hajime diz a Yupei que, embora queira voltar para casa, eles deveriam ficar um pouco mais e aprender o máximo possível. Se quiserem explorar outros labirintos, precisarão estar totalmente preparados. Alguns dias depois, Hajime instala um braço mecânico e Yue massageia suas costas e enfaixa seu olho. Ela também prepara comida para ele, e Hajime a devora como um monge faminto que acabou de quebrar um voto de silêncio de 3 anos. Em certo momento, Hajime até coloca um anel no dedo de Yue para mostrar o quão apaixonado ele é. Como ele adquiriu muitas habilidades e reuniu diversas ferramentas poderosas, Hajime percebe que a Santa Igreja e os outros reinos não ficarão calados se descobrirem o que ele agora possui. Ele sabe que é apenas uma questão de tempo, até que se tornem alvos dos seres divinos, e que sua jornada pode levar a uma luta contra o mundo inteiro. Assim, ambos fazem um juramento de se protegerem e continuarem avançando, não importa quem tenham que derrotar pelo caminho. No dia seguinte, vemos uma garota chamada Shei, que é uma coelha, mas tem o corpo de uma estrela do OnlyFans. Ela está desesperadamente subindo uma colina, tentando escapar de um dinossauro de 2 cabeças que a persegue. Nesse momento, uma explosão de energia acontece e Hajime e Yui descem do alto. Os dinossauros surtam e fogem ao vê-los, e a dupla também fica feliz por finalmente ter alcançado a superfície. Enquanto isso, uma Shei super animada se aproxima de Hajime e começa a falar sem parar. Ele a acha muito irritante e tenta ir embora, mas Shei agarra sua perna e começa a implorar para que ele salve sua família. Hajime não entende por que deveria salvar a família de uma coelha que ele nem conhece. Yue, por fim, a joga fora como lixo, e Shei não consegue entender como eles puderam deixar para trás uma garota tão linda como ela. Pouco depois, o dinossauro reaparece, mas Hajime o elimina casualmente com a ajuda de sua lendária arma. Ele então insiste para Shei soltar sua perna e até atinge na cabeça, mas ela ignora seu espaço pessoal e começa a divagar sobre como é mais curvilínea que a namorada dele, então ele deveria ao menos ouvi-la. Hajime acha o raciocínio dela ridículo e a estapeia na cabeça novamente, mas ela continua a persistir, então a dupla acaba cedendo e decide ouvi-la. Shei então revela que foi expulsa de sua tribo, e logo depois, monstros os atacam. Seu povo é incapaz de se defender, pois não consegue controlar mana, mas Shei pode fazê-lo sem esforço e até usar uma magia especializada chamada Visão do Futuro, através da qual ela pode ver eventos futuros. Foi assim que ela já sabia que eles estavam vindo e os reconheceu. Hajime está claramente desinteressado, então ele cria uma moto usando seu anel e se prepara para partir, mas uma Shei desesperada o impede. Ela revela que sabe que ele está indo para a grande árvore e promete guiá-lo até lá pessoalmente. Hajime ainda está hesitante, mas Yue o convence e os 3 iniciam sua jornada. Enquanto isso, toda a família de Shei está sendo perseguida por monstros como se lhes devessem dinheiro. Um monstro gigante mira em uma criança e está prestes a devorá-la, mas Hajime chega do nada e a elimina. Ele então joga Shei no ar e a usa como isca para transformar cada monstro em carne de hambúrguer. Em minutos o perigo é evitado e a tribo está finalmente livre de todos os monstros. Naquela noite eles dormem pacificamente pela primeira vez em meses, e Shei agradece a Hajime por ajudá-los, mas ele, mais uma vez, age rudemente com ela. No dia seguinte, toda a tribo diz a Hajime que quer se tornar mais forte e pede que ele os treine. Hajime concorda e começa a dar-lhes um tutorial detalhado sobre como lutar como um guerreiro. Toda a tribo segue com total dedicação, e até Shei aprende alguns novos movimentos de luta.
Após o treinamento finalmente terminar, Shay pede para acompanhá-los em sua jornada. Hajime quer saber por que ela está tão desesperada para ir com eles, e ela responde que é porque o ama e quer ficar ao seu lado. Do outro lado, o povo da tribo enlouqueceu, eliminando todos os monstros que encontram. Isso preocupa Shay, e ela se pergunta o que Hajime lhes ensinou, mas ele afirma que apenas os ensinou a lutar. Pouco depois, eles chegam à grande árvore, que é gigantesca, e está morta há séculos. Lá, encontram um pilar com o mesmo design do que estava no Palácio de Oscar. Hajime coloca seu anel ali, e descobre que eles precisam atravessar os outros 4 labirintos para obter o poder especial de regeneração. Antes de partir, Hajime se despede dos membros da tribo que começaram a chamá-lo de mestre. Eles insistem em ir com ele para ajudá-lo, mas Hajime os incentiva a ficar e treinar ainda mais. Enquanto isso, Shay se lembra de um momento de infância em que perguntou à mãe se ela era um monstro ou a melhor. Ela não queria se tornar um monstro, mas a mãe a assegurou de que estava tudo bem ser diferente. A mãe também revelou que Shay podia fazer muitas coisas que os outros não podiam. Ela então falou sobre o futuro e disse que Shay conheceria pessoas maravilhosas que viriam de fora daquela floresta e seriam exatamente como ela. De volta ao presente, a dupla finalmente concorda em levar Shay com eles, mesmo que Hajime não goste dela romanticamente. Mas Shay está desesperada para mudar isso, pois seu único objetivo é fazê-lo comer seus bolos. Mais tarde, os 3 seguem para um desfiladeiro e começam a procurar a entrada do labirinto. Enquanto Hajime e Wei estão ocupados verificando o mapa, Shay de repente diz que precisa aplicar pó no nariz, mas Hajime rudemente lhe diz que não há lojas de cosméticos disponíveis nesta parte do mundo. Nesse instante, Shay descobre uma caverna atrás da montanha com uma estranha placa, e embora alguém pareça estar falando com eles, não conseguem ver ninguém. Enquanto começam a procurar uma entrada para o labirinto, Shay toca uma parede e acidentalmente cai através dela, fazendo a parede se curvar para dentro. Hajime imediatamente atira na parede e corre para dentro, apenas para encontrar Shay pendurada de forma desajeitada. Para piorar as coisas, ela se molhou de vergonha. Logo, o grupo encontra uma pedra que misteriosamente começa a falar com eles. Shay tenta esmagá-la com seu martelo, mas mesmo depois disso, a voz continua, deixando-a frustrada e desapontada. O trio então avança por um corredor onde Hajime, sem saber, pisa em uma armadilha, fazendo com que todos os portões ao redor se fechem bruscamente. Uma enorme rocha rola pela escadaria em direção a eles, e embora tentem usar magia, seus feitiços não funcionam naquele lugar. Hajime rapidamente saca suas armas e explode a rocha, mas mais pedras continuam a vir. Shay começa a esmagar as rochas com seu martelo e também intercepta uma lâmina gigante que se aproxima. Hajime então pega Yue como se ela fosse um saco de batatas e começa a correr o mais rápido que pode, enquanto Shell segue por trás. Eles acabam voltando ao exato lugar de onde partiram, percebendo que estavam apenas correndo em círculos. Pouco depois, Hajime e as garotas chegam a um nível inferior, onde cavaleiros mecânicos inativos os cercam. Apenas olhá-los dá a Hajime uma sensação estranha, então ele ordena que as garotas os ataquem imediatamente. O trio usa todas as habilidades que possui e começa a derrubar os cavaleiros um após o outro. Mas não importa quantos eles eliminem, mais cavaleiros continuam aparecendo, então eles saltam para uma plataforma móvel que os leva para cima. No topo, uma criatura massiva os espera casualmente e se apresenta como Melody Risen. Hajime fica confuso porque, de acordo com as anotações de Oscar, Melody Risen era uma humana que morreu há muito tempo. A criatura parece chocada por Hajime ter limpado o labirinto de Oscar, mas Hajime exige respostas primeiro. Caso contrário, ele está pronto para lutar. Ele diz que está aqui apenas pela magia antiga e nada mais. O ser robótico insiste que ela é a verdadeira Melody Risen, e que, se Hajime quer a magia, deve primeiro responder a algumas perguntas. Ela começa a perguntar sobre os objetivos de Hajime, e a razão por trás de seu desejo por magia antiga. Hajime explica que foi forçado a este mundo contra sua vontade, e agora quer voltar para casa. Ele precisa desesperadamente da magia antiga que permite saltar entre mundos. Ele então pede ao ser robótico que lhe entregue a magia, mas ela se recusa a fazê-lo. Enraivecido pela traição, Hajime saca um maldito lançador de foguetes e o dispara contra o ser robótico. Isso é seguido por Shay, que salta em direção ao robô e esmaga seu braço com seu martelo. Hajime então dispara mais algumas rodadas, mirando em seu núcleo e articulações. Isso faz com que o ser robótico caia no chão e o trio acredita que ele foi aniquilado. Mas quando a fumaça se dissipa, eles ficam chocados ao saber que o inimigo está totalmente bem, sem sequer um arranhão no corpo. Nesse instante, eles veem uma barragem de rochas vindo em sua direção. Então Hajime rapidamente agarra as 2 garotas e salta dali. Quando elas não reaparecem por um momento, o ser robótico pensa que venceu a batalha. Mas então Hajime surge de um pilar próximo, em um estilo verdadeiramente impressionante. Os 3 então lançam outro ataque, mas desta vez é mais coordenado e letal. Hajime dispara uma rajada no núcleo do robô e anexa um dispositivo ao seu corpo. Yue usa sua habilidade de congelamento para garantir que o robô não se mova, e então Shay desfere o golpe final, martelando o dispositivo que foi anexado ao seu corpo. O golpe atinge o núcleo e o estilhaça, finalmente pondo fim ao robô irritante. No rescaldo da batalha, Yui acaricia Shay como um cachorrinho e a elogia por ser uma boa garota. Isso, por alguma razão, sobrecarrega Shay, e ela fica realmente emocionada. Nesse instante, o robô caído começa a falar com o último resquício de sua força. Ele avisa Hajime que se ele quiser obter magia antiga, terá que enfrentar os próprios deuses. Seguindo em frente, o trio chega numa nova área onde encontram a verdadeira Maeda Risen, uma garotinha parecida com uma boneca. Ela tenta agir toda fofa em kawaii, mas uma Shai enfurecida a estapeia na cabeça com seu martelo. Depois que ela se acalma, Maeda lhes diz que Hajime e Shai ainda não têm força suficiente para lidar com magia antiga, mas Yukai que já pode controlá-la com facilidade. Ela então entrega a Hajime um anel especial, mas ele ainda não está satisfeito, então começa a sacudi-la por mais artefatos antigos. Minutos depois, enquanto o trio está ocupado saqueando tesouros, uma Mayude farta puxa uma alavanca, fazendo com que uma enorme torrente de água varra a câmara. O trio logo se encontra dentro de um rio que tem alguns animais estranhos, como um peixe de aparência feia.
Hajime e Yue conseguem imediatamente chegar à margem, mas uma desajeitada Shay acaba se afogando. Felizmente, Hajime a tira da água e realiza a ressuscitação boca a boca até que ela volte à vida. Os três então seguem para um hotel próximo onde decidem passar a noite. Enquanto discutem os arranjos dos quartos, Yuki sugere colocar Shay em um quarto separado, mas a garota curvilínea objeta fortemente. Ela propõe, em vez disso, que Yuki fique em um quarto separado, enquanto ela e Hajime podem se divertir a noite toda. Infelizmente, Chie fala isso um pouco alto demais, e os transeuntes ficam completamente chocados com o que acabaram de ouvir. Alguns dias depois, Hajime, Yue e Chie são convidados para a casa de Chang, que é o chefe da guilda dos aventureiros. Ele está impressionado com a facilidade com que os três conseguiram se infiltrar no desfiladeiro Risen, e agora quer a ajuda deles. Chang revela que um grupo de 3 aventureiros foi para as montanhas do norte para uma pesquisa, mas nunca mais voltou. O resgate é particularmente importante porque uma das pessoas desaparecidas é Will Kudeta, filho de um poderoso conde. Chang revela ainda que o grupo foi atacado por algo extremamente forte, então ele quer que Hajime e suas garotas os resgatem. Hajime ainda recusa, mas quando Chang lhe promete total apoio da guilda se algo der errado, Hajime concorda sob 2 condições. Ele quer novas placas de status para os 3, e se ele fizer um pedido, este deve ser atendido sem questionamentos. Chang aceita o acordo, e com isso, o trio parte em sua missão. Durante a jornada, eles sentem fome, então Hajime sugere que comam arroz, seu prato favorito de sua terra natal. Perto dali, em um hotel, Aiko está casualmente almoçando com seus alunos. Ela os elogia pelo trabalho duro e os incentiva a continuar amanhã. Enquanto conversam e comem, o dono do hotel se aproxima da mesa para perguntar como está a comida. Todos dizem que adoraram, mas o proprietário, que parece um tanto suspeito, ainda não está satisfeito. Com um olhar preocupado, ele revela que esgotaram o último lote de especiarias e não conseguem reabastecer devido a problemas nas montanhas. Rumores circulam de que monstros podem estar envolvidos, e alguns aventureiros que foram verificar não retornaram. O proprietário também revela que 3 convidados de elite foram enviados para lá para cuidar da situação. Neste momento, Hajime e sua equipe chegam ao mesmo hotel, e Aiko imediatamente percebe que é seu aluno há muito tempo perdido. Ela corre até ele, chocada e emocionada, mas ele friamente lhe diz que não é a pessoa que ela procura. No entanto, a teimosa Aiko agarra sua mão e começa a questioná-lo, desesperada para entender o que aconteceu. Segundos depois, Hajime senta-se à mesa, folheia o menu casualmente e pede curry. Enquanto ele continua ignorando a Aiko, ela fica frustrada e exige saber quem são as 2 garotas. Ela e Yue casualmente dizem que são suas amantes, mas isso choca a Aiko ainda mais. Pensando que ele está tendo um caso a 3 com elas, ela repreende Hajime e o chama de nojento. Eventualmente, todos comem juntos, mas Aiko continua a bombardear Hajime com muitas perguntas. Sua única resposta é que ele trabalhou muito duro, sem dar explicações claras, o que a irrita ainda mais. Nesse instante, um cavaleiro se aproxima de repente da mesa e repreende Hajime sobre como falar com superiores. Ele então insulta as grandes orelhas de Shay, dizendo que deveriam ser cortadas para que ela parecesse mais humana. O cavaleiro também fala rudemente com Yue, mas ela retalia chamando-o de homenzinho. Isso ofende o homenzinho, e ele tenta lhe dar uma lição com sua espada, mas ao alcançá-la, Hajime atira em sua mão e o avisa para não tentar isso novamente. Enquanto isso, uma das alunas de Aiko se lembra de como Hajime a protegeu de esqueletos no labirinto e fica chocada ao ver o quanto ele mudou. Ele não é mais o garoto fraco de quem ela se lembrava. Ele se tornou implacável, poderoso e temido. Após terminar sua refeição, Hajime diz a Aiko que não tem interesse em se juntar a eles novamente, não quer explicar o que lhe aconteceu e os avisa para não interferirem mais em seu caminho. Mais tarde, Shay parece incomodada com o comentário do cavaleiro, perguntando-se se os humanos realmente não gostam de suas orelhas. Mas Yue lhe diz para não se preocupar, pois suas orelhas são lindas, e até Hajime gosta delas. Enquanto o trio parte, Aiko promete que não desistirá e está determinada a trazer Hajime de volta para casa. Naquela noite, ela se senta em seu quarto de hotel, pensando em tudo o que aconteceu. De repente, Hajime aparece em seu quarto, assustando-a profundamente. Ela pergunta como ele entrou, ao que ele explica que é bem fácil com a ajuda de suas novas habilidades. Eles então se sentam e começam a conversar tomando café, e Hajime diz que tem algo realmente importante a revelar. Ele começa a contar a ela a verdadeira razão pela qual não quer se juntar ao grupo dela. No passado, quando os deuses antigos desceram, eles lançaram o mundo em guerra. Humanos, demônios e inúmeros outros homens-fera começaram a lutar uns contra os outros. Durante esses tempos difíceis, um grupo chamado Os Libertadores descobriu que os deuses estavam apenas usando-os para entretenimento. Isso os levou a perder o interesse na guerra, e eles decidiram resistir, mas o plano falhou. Os deuses os rotularam de inimigos da igreja e espalharam propaganda de que estavam destruindo o mundo. A humanidade se voltou contra os libertadores, que foram caçados como animais. A maioria foi eliminada, e os poucos sobreviventes restantes perceberam que a força bruta não poderia derrotar um deus. Assim, eles se espalharam, criando provações mortais por todo o mundo. Quem conquistasse essas provações ganharia um poder imenso. Os libertadores ainda esperam que um dia um verdadeiro campeão surja e destrua o jogo distorcido dos deuses. Hajime diz que foi isso que ele aprendeu enquanto esteve dentro do labirinto por todos esses meses. Aiko pergunta se ele planeja lutar contra Deus, mas Hajime diz que não se importa com nada disso. Ele só quer ir pra casa, e os labirintos são apenas um caminho para esse objetivo. Agora que disse tudo, Hajime se prepara para partir, mas Aiko menciona que Kaori nunca perdeu a fé nele. Ela sempre pensou que ele voltaria e está atualmente trabalhando com uma equipe dentro do labirinto. Hajime avisa que amigos podem ser ainda mais perigosos que inimigos, pois podem traí-lo quando você menos espera. Ele então revela que não caiu no labirinto por acidente. Alguém o empurrou. Na manhã seguinte, enquanto o trio se prepara para a missão, Aiko e seu grupo também chegam, pedindo para se juntar à busca pelas pessoas desaparecidas. Hajime recusa e saca sua moto, mas Aiko se adianta e insiste em ir. Percebendo que ela não desistiria, Hajime concorda e cria um grande caminhão com seu anel, que caberá a todos eles. O grupo então entra animadamente e parte em sua missão.
No caminho, Aiko acaba adormecendo no ombro de Hajime, para grande aborrecimento das outras garotas. Yue casualmente comenta que Hajime parece tratar Aiko com muita gentileza. Então ele explica que ela fez muito por ele no passado, então é justo que ele a trate bem em troca. Logo eles chegam a uma área rochosa e Hajime ativa seu sistema de drones. Essas pequenas máquinas voam e começam a escanear os arredores, principalmente para detectar humanos ou monstros próximos. Enquanto a área é escaneada, algumas armas e bolsas de escudo aparecem espalhadas perto de um penhasco. Hajime os coleta e o grupo logo se depara com uma pegada enorme. Yui dá uma olhada e adivinha que o que quer que a tenha deixado deve ser um monstro gigante. Eles continuam avançando e, por fim, chegam a uma cachoeira. Hajime sente algo atrás da água em cascata e diz a Yui para cortá-la. Com um golpe preciso, ela cria um caminho e eles entram na caverna recém-revelada. Lá dentro, encontram um garoto inconsciente no chão e Hajime casualmente cutuca seu nariz, fazendo-o acordar bruscamente. Ele acaba sendo o mesmo perdedor, Will Kudeta, que eles estavam procurando. Hajime se apresenta e diz que vieram por ordens da guilda de aventureiros para salvá-lo. Will, ainda abalado e aterrorizado, explica que seu grupo foi emboscado por um dragão negro. Todos os seus amigos foram eliminados, então ele está cheio de culpa, em vez de gratidão. Ao ouvir isso, Hajime o agarra pelo colarinho e lhe diz sem rodeios que sobreviver não é algo para se envergonhar. A noite começa a cair e eles se preparam para partir, mas Hajime de repente sente perigo. E bem na hora, o dragão negro irrompe e lança um ataque surpresa. Hajime rapidamente forma um escudo para proteger a todos de virarem carne de churrasco, enquanto Yui salta para ajudar. Shi também avança pelo lado e atinge o dragão com seu martelo. Yui adiciona uma explosão mágica de acompanhamento, e juntos eles derrubam o dragão no chão. No entanto, quando todos suspiram de alívio, o dragão ruge e se levanta novamente. Shi rapidamente avança para outro golpe, mas o dragão a atinge com a cauda, jogando-a no rio. Hajime revida com uma rápida barragem de balas, mas o dragão continua avançando e libera um poderoso feixe de energia. Ele é direcionado diretamente a Will, mas Yue chega no último segundo e o bloqueia com um escudo de gelo. Percebendo que o dragão está mirando nos mais fracos, Hajime pede a Aiko que leve todos para uma zona segura. Assim que ela o faz, Hajime saca seu rifle de precisão e dispara um tiro certeiro. O dragão também cospe fogo ao mesmo tempo, criando uma explosão massiva que abala o local. No rescaldo, Hajime rapidamente soca o dragão no estômago antes de detonar uma bomba perto dele. Apesar de todo o dano, o dragão ainda se levanta e tenta lutar, mas Shi usa seu martelo para nocauteá-lo. Agora, com a besta finalmente subjugada, Hajime saca uma barra de metal e a enfia onde os dragões realmente não querem barras de metal enfiadas. Isso faz com que a pobre besta grite com uma voz de menina, revelando que é, na verdade, um membro da raça draconiana. Ela implora a Hajime para remover a barra de suas costas, revelando que sua mana está prestes a acabar, o que significa que ela logo se transformará em sua forma humana. Mas em vez de obedecer, ele continua enfiando a barra cada vez mais fundo, fazendo-a quase desmaiar. Hajime chega a torcer a barra enquanto exibe um sorriso presunçoso no rosto. Finalmente, a dragão cede e admite que foi manipulada. Alguém havia tirado sua liberdade e a forçado a atacar os aventureiros, deixando-a sem escolha. Will não acredita nela e a acusa de mentir, mas a dragão insiste que sua espécie nunca mente. Yui também a apoia, dizendo que dragões são criaturas honestas, então ela deve estar falando a verdade. A dragão parece tocada por uma Norme, como Yui a estar defendendo, mas Yui rapidamente deixa claro que ela tem, na verdade, 300 anos. Enquanto isso, Will ainda não quer perdoar a dragão por cometer as atrocidades, e a dragão concorda em ser punida, mas pede um atraso, pois uma ameaça maior está a caminho. Ela revela que uma figura misteriosa está liderando um exército de monstros em direção a uma vila próxima, e ela quer detê-lo. Um Hajime não convencido se recusa a deixá-la ir e continua a empurrar a barra ainda mais. Mas Yue intervém no último segundo. Ela acredita que a dragão não está mentindo e o incita a libertá-la. Desta vez, Hajime finalmente se convence e lentamente começa a puxar a barra para fora. Assim que a dragão está livre, ela se transforma em uma bela mulher chamada Tio. Em vez de ficar zangada com Hajime, ela na verdade começa a provocá-lo, pois afinal ela gostou da enfiada. Tio então lembra ao grupo que o exército de 60 mil monstros está se aproximando rapidamente e pode chegar à vila em 2 dias. Ela os incita a evacuar todas as pessoas o mais rápido possível. Will implora a Hajime por ajuda, mas ele recusa, dizendo que seu único trabalho era resgatar Will, não salvar uma vila inteira. Ele então se prepara para partir, mas uma Tio insanamente animada afirma que sua mana está esgotada, então ela precisa que Hajime a carregue. Ele com raiva começa a arrastá-la, mas Tio também adora isso e começa a gritar como se ele tivesse enfiado a barra novamente. Enquanto a horda monstruosa continua a avançar em direção à vila, Aiko implora a Hajime por ajuda. Ela sabe que, se não intervirem agora, todos os aldeões serão massacrados. Hajime pergunta se ela está disposta a arriscar a vida de seus alunos por pessoas que ela nem conhece. A sensei insiste que seus alunos são sempre sua prioridade máxima, mas ela também não suporta ver pessoas inocentes morrerem. Aiko admite que não conseguiu ajudar Hajime quando ele mais precisou dela, e ela realmente sente muito por isso. Hajime então pergunta se, não importa o que ele decida, ela ainda será sua professora. Ela concorda suavemente, mas pede que ele pelo menos a ouça antes de tomar sua decisão.
Hajime não diz mais nada e se afasta, dizendo que é hora de se preparar para o exército que se aproxima. Ele imediatamente começa a construir uma barreira mágica ao redor da vila, e os aldeões se unem para apoiá-lo. As mulheres e crianças são evacuadas enquanto os outros preparam comida e ajudam a distribuir suprimentos aos defensores. Mais tarde naquela noite, Aiko se aproxima de Hajime e oferece ajuda com qualquer coisa que ele possa precisar. Ele calmamente lhe diz que os monstros estão chegando e que ele está pronto. Naquela noite, enquanto Hajime está ocupado preparando mísseis, uma tio desesperada se aproxima dele. Ela quer lutar ao lado dele e insiste que fará o que for preciso. Ela até começa a chamá-lo de mestre e diz que quer ajudá-lo a vencer a batalha. Hajime tenta recusá-la, mas até suas palavras duras excitam a garota, pois ela sonha em devorá-lo desde o incidente da barra. Yue e Shi observam tudo de longe e estão cheias de uma leve inveja. À medida que a noite avança, o exército monstruoso finalmente se aproxima. Hajime então de repente declara Aiko como a deusa da agricultura que convocou todos os heróis, incluindo ele, para lutar contra os monstros. Os aldeões imediatamente começam a cantar o nome dela, fazendo Aiko corar como um tomate maduro. Hajime então anuncia que a vitória deles está garantida porque agora tem um protetor divino ao seu lado. Depois disso, Hajime saca seu clássico rifle de precisão e inicia seu ataque às forças inimigas. Yui e Shi também se equipam com lançadores de foguetes enquanto Tio usa sua magia de dragão para derrubar os monstros. Em questão de segundos, a batalha se intensifica. Bolas de fogo, tornados e todos os tipos de ataques mágicos voam pelo ar. Os monstros começam a cair um por um, mas os heróis também começam a se cansar. Quando Hajime finalmente fica sem munição, ele salta em sua moto com Shi e parte para um ataque direto. Yue, enquanto isso, libera um feitiço de dragão elétrico para abrir caminho. Hajime e Shi então avançam profundamente nas fileiras inimigas, derrubando monstros à medida que progridem. Hajime nem sequer sofre um único arranhão, enquanto brutalmente desvive os monstros um após o outro. Shi, por outro lado, usa sua força bruta para afastar alguns, e até assustar outros. Um lobo tenta pular sobre ela, mas ela o joga no chão sem esforço. Os dois então finalmente encontram uma pessoa encapuzada que é responsável por todo esse caos. Hajime derruba seu companheiro lobo, e ao ver seu rosto, fica em choque. É um dos alunos de Aiko chamado Shimizu, que havia desaparecido há algum tempo. Após a batalha terminar e todos os monstros estarem mortos, Shimizu é trazido diante de Aiko. Ela pergunta por que ele fez tudo isso, ao que Shimizu revela que se uniu aos demônios porque eles o trataram como se ele fosse alguém especial. Shimizu também acreditava que, se ele desvivesse Aiko, os demônios o veriam como um herói. No entanto, as coisas não saíram como planejado, e nem mesmo seu exército de 60 mil demônios foi suficiente. Ele se pergunta onde Hajime conseguiu armas tão poderosas e quem ele realmente é. Apesar do caos que ele causou, Aiko gentilmente pega a mão de Shimizu e diz que entende sua dor. Ela sabe que Shimizu queria se sentir especial como os influenciadores do TikTok, mas aliar-se a demônios e tentar desviver sua própria professora não é o caminho. Aiko então pede a ele para deixar o passado para trás e recomeçar. No entanto, mesmo depois de toda aquela palestra, Shimizu trai Aiko e rapidamente a mantém sob a mira de uma seringa. Ele ameaça injetá-la com um soro tóxico se os outros não largarem suas armas. Enquanto a maioria deles obedece imediatamente, Hajime se recusa a entregar suas armas, pois sabe que isso não terminará bem. Neste momento intenso, Shi avança para resgatar Aiko, mas alguém atira em Shimizu por trás. Hajime avista a pessoa desconhecida escapando em um dragão e dispara um tiro, mas não causa muito dano. Enquanto isso, Aiko foi acidentalmente injetada com o soro durante a briga e agora está à beira da morte. Hajime sabe que ela não tem muito tempo, ele bebe a água benta e depois a transfere para ela, fazendo-a lentamente recuperar a consciência. Enquanto isso, o traidor Shimizu está lentamente sangrando até a morte devido ao ferimento de bala. Aiko, altruistamente, implora a Hajime para salvar seu aluno, mas ele recusa firmemente, pois o rapaz acabou de tentar eliminar sua própria professora. Hajime então se vira para Shimizu e dispara várias rodadas, encerrando sua vida patética de uma vez por todas. Aiko fica atordoada com o que acabou de acontecer, mas Hajime lhe diz para não se deter nisso e se afasta. No caminho de volta, Will pergunta baixinho a Hajime por que ele teve que desviver Shimizu. Afinal, ele ia morrer em alguns minutos de qualquer maneira. Hajime não diz uma palavra, mas Yui revela que, se ele não tivesse acabado com o traidor, Aiko teria passado o resto da vida se culpando. Ela teria carregado essa culpa para sempre, e então Hajime assumiu esse fardo para si. Nos esgotos, um grupo de pessoas suspeitas está discutindo um plano secreto. Eles capturaram recentemente uma rara garota monstro e planejam vendê-la por uma boa quantia. Hajime, por outro lado, leva Will com sucesso ao mestre da guilda e completa sua parte do acordo. Mais tarde, ele pede uma placa de status extra para poder registrar Tio também. De volta ao quarto, as três garotas conversam sem parar como se o amanhã fosse o apocalipse. Enquanto Hajime está perto da janela, observando algo suspeito lá fora, Tio lembra a Hajime que ele uma vez prometeu levá-la para um passeio pela cidade se ela treinasse duro. Mas Hajime permanece focado nas figuras estranhas que se movem. Ele murmura que quem quer que esteja os observando vai morrer, sejam humanos, feras ou um par de olhos flutuantes em um sobretudo. Neste momento, Tio de repente se perde em pensamentos. Ela se lembra de seu pai lhe dizendo há muito tempo que, embora seus inimigos fossem poderosos e perigosos, eles não eram invisíveis. Ele acreditava que um dia, alguém forte o suficiente para desafiar até mesmo um deus apareceria. Depois de crescer, Tio voltou à sua vila, onde sentiu algo estranho acontecendo. Um velho revelou que os deuses convocaram milhares de seres alienígenas. Determinado a proteger seu povo, Tio tomou a ousada decisão de investigar, embora não soubesse o que a esperava. No presente, Hajime leva Shi para o prometido passeio pela cidade e eles perambulam como turistas confusos.
Ela finalmente o arrasta para um aquário onde encontram um peixe falante chamado Lemon. Hajime, sendo seu eu rude, tenta zombar do peixe, mas ele revida com alguns insultos próprios. Isso realmente impressiona Hajime, e os dois acabam conversando por um longo tempo como se fossem um casal. Mais tarde, Hajime e Ishii decidem soltar o peixe falante no rio. E ao se despedirem, Lemon revela que uma garota sereia também foi trazida para o aquário, mas logo foi roubada. Lemon avisa que há uma enorme gangue de traficantes de escravos na cidade, então uma garota monstro como Shi deve ter cuidado. Enquanto isso, Yue e Tio estão comprando mantimentos no mercado como um casal responsável. Tio casualmente pergunta a Yue se ela está bem com a proximidade de Hajime e Shi. A garota vampira diz que não se importa nem um pouco, porque se Hajime gosta de alguém, ela também gosta. Do outro lado, Shi está tomando sorvete com Hajime e pergunta se ele está feliz que Tio se juntou à equipe deles. Ele esclarece que ela não se juntou à equipe, mas forçou sua entrada como uma sanguessuga teimosa. Ele também diz que Tio não é uma pessoa má, mas age de forma suja na maioria das vezes. Nesse momento, Hajime congela ao sentir a presença de algo maligno no subsolo. Ele e Shi, então, vão investigar e logo acabam nos esgotos onde encontram uma garotinha trancada. Acontece que ela estava sendo mantida por traficantes que planejavam vendê-la. Depois de resgatá-la, Hajime rapidamente a leva de volta ao quarto, onde ela recupera a consciência. Ele gentilmente pergunta seu nome e ela diz Miu, após o que ele se apresenta, e Shi, como a garota está com fome, eles rapidamente a lavam, dão-lhe comida quente e secam seu cabelo. Miu desfruta de tudo isso e está genuinamente feliz por estar com esses estranhos. Ela então revela que foi separada de sua família e capturada por pessoas más, do mesmo tipo que Lemon havia alertado. Agora que foi resgatada e está fora de perigo, Shi pergunta o que fazer com ela. Hajime diz que eles deveriam entregá-la à guarda da cidade, pois é a única coisa sensata a fazer. Ao ouvir isso, Miu corre para Hajime e o abraça apertado, incapaz de parar de chorar. Mais tarde, Hajime entrega Miu à guarda da cidade e ela pergunta com raiva se ele a odeia. Mas ele não diz uma palavra e simplesmente parte dali. Enquanto Hajime e Shi caminham em direção ao quarto deles, eles notam uma explosão por perto. Isso os deixa preocupados e eles rapidamente voltam correndo, apenas para descobrir que os guardas da cidade foram desvividos por alguém. Há também uma mensagem críptica escrita na parede que diz a Hajime para trazer a garota coelho se ele quiser ver Miu viva. Enfurecido pelo ato patético, Hajime jura encontrar Miu e punir quem estiver por trás disso. Em outro lugar, Tio e Yue estão tomando café juntas, quando um homem de repente irrompe pela parede ao lado delas. Acontece que é obra de Hajime, que rapidamente explica todo o cenário às garotas. Ele estava tentando extrair informações, mas não conseguiu nada. Hajime então pede a toda a sua equipe para ajudá-lo, e eles iniciam uma busca por toda a cidade. Eles finalmente chegam a uma casa subterrânea, onde o grupo de traficantes está relaxando. As garotas rapidamente usam seus poderes para obliterar os homens repugnantes, enquanto Hajime avança mais fundo em busca de Miu. Ele logo a encontra sendo assediada por um homem. Então Hajime atira nele na hora, sem hesitação. Vendo que ele veio resgatá-la novamente, uma Miu emocionada corre para abraçá-lo. Hajime então voa para o céu com ela, e eles observam as outras garotas desmantelarem toda a rede de tráfico. Com a paz agora restaurada, Hajime traz Miu para o chão, onde as outras garotas as esperam. Ela conhece todas elas e até abraça Yue apertado como se fosse sua mãe. Miu então se vira para Hajime e o chama de Big Bro, um nome que ele não gosta. Ele pede a ela para chamá-lo pelo nome, mas a garotinha agora começa a chamá-lo de papai. No dia seguinte, Hajime leva todos para fora da cidade em seu carro, mas é Shi quem está pilotando a moto. Ela faz questão de se exibir e parecer uma completa idiota. Dentro do carro, Miu insiste que quer pegar o volante, mas Hajime recusa e promete ensiná-la mais tarde. Ele abraçou totalmente seu papel de pai e até começou a se dirigir a Miu como filha. Eles logo chegam a um mercado e Hajime começa a relembrar suas memórias passadas com seus amigos. Miu pergunta por que ele está tão sombrio, ao que Hajime revela que esteve ali 4 meses atrás, embora pareça que foram anos. O grupo então vai se encontrar com o chefe da guilda, Lohá, e Hajime imediatamente lhe entrega uma carta de Chong. Lohá lê a carta e acha difícil acreditar que um perdedor magricela como Hajime aniquilou 60 mil monstros e destruiu uma organização maligna em uma única tarde. Nesse momento, um garoto entra correndo com uma mensagem urgente para o líder da guilda. Monstros apareceram no labirinto. Lohá pergunta quem enviou a mensagem e o garoto olha para Hajime e imediatamente o reconhece. Hajime então diz o nome Endo e eles se cumprimentam, pois ao que parece são colegas de classe. Endo fica chocado ao ver o quanto Hajime mudou e se tornou alguém completamente diferente, mas ele está feliz em vê-lo vivo. Endo então implora a Hajime para ajudá-los no labirinto, ou então todos lá morrerão. Em um flashback de algumas horas atrás, Amanogawa e sua equipe estão profundamente dentro do labirinto. Eles chegam a um lugar suspeito e Shizuku imediatamente sente que algo ruim está prestes a acontecer. O grupo então encontra sangue de monstro espalhado por todo o chão, o que significa que algo ainda maior está à espreita. Antes que possam sequer descobrir o que é, uma demônia com airbags enormes e um corvo no ombro aparece das sombras. Ela tenta persuadir a equipe de Amanogawa a se juntar a eles, revelando que um de seus amigos já aceitou a oferta e se uniu ao lado demoníaco. No entanto, Amanogawa recusa categoricamente e se prepara para lutar contra ela. A mulher demônio então libera uma barragem de monstros gigantes que começam a atacar o grupo um por um. Cookie e o resto tentam o seu melhor para revidar, mas os monstros se mostram esmagadores e nenhum ataque parece causar impacto real. Além disso, mesmo que algum dos monstros se machuque levemente, a mulher demônio consegue curá-los com a ajuda de seu corvo assustador. Percebendo que estão em desvantagem e superados em força, o grupo diz a Endo para usar sua camuflagem para sair sorrateiramente deste labirinto e pedir ajuda. Ele hesita em deixá-los sozinhos, mas eventualmente concorda pelo bem dos outros. Amanogawa, em um acesso de raiva, usa sua espada para fatiar completamente um dos monstros.
No entanto, quando uma jovem tenta deter a próxima onda, monstros tipo gato perfuram seu estômago, transformando-a em pedra. Isso devasta todo o grupo e Shizuko insiste que eles fujam dali imediatamente. Quando Amanogawa recusa e diz que deveriam continuar lutando, ela lhe dá um tapa no rosto para fazê-lo cair em si. Enquanto isso, Endo chega ao 17º andar, onde encontra o Capitão Meld e explica tudo em detalhes. De repente, monstros os atacam, pois a camuflagem de Endo não era tão boa, afinal. Meld os repele e diz a Endo para ir informar os outros lá fora, enquanto ele fica para conter o inimigo. É por isso que Endo veio à guilda em primeiro lugar, para buscar ajuda. De volta ao labirinto, o grupo abandonou a luta e está tentando correr o mais rápido que pode. Por que vocês estão correndo? Mas quando se cansam, param em um lugar e discutem seu próximo passo. Dois dos membros acham melhor se juntar à mulher demônio para que todo esse derramamento de sangue termine, mas Amanogawa os avisa para não confiar na demônia. Enquanto o grupo está ocupado discutindo, o Capitão Meld aparece em um estado gravemente ferido. Ele tenta lhes dizer algo, mas um monstro de repente o ataca por trás, desvivendo-o na hora. Logo, a mulher demônio também aparece, pronta para acabar com os humanos restantes. A morte de seu capitão deixa Amanogawa enfurecido, e ele decide liberar todo o seu poder. Ele desbloqueia algo chamado Limit Break, e começa a fatiar os monstros como se estivesse jogando Fruit Ninja. No escritório da guilda, Endo implora a Hajime para resgatar o grupo, pois eles também são seus amigos. No entanto, Hajime responde friamente que eles não são seus amigos, apenas estranhos que por acaso vêm da mesma cidade. Enquanto isso, Amanogawa lança um ataque de força total contra a demônia que se protege com uma barreira. Amanogawa está tão enfurecido que rompe a barreira e está prestes a eliminá-la, mas ele para de repente quando o pingente dela se abre, revelando uma foto dela com seu amante. A distração se mostra custosa, pois um monstro emerge do chão e soca Amanogawa para o alto no céu. Do outro lado, Endo está de joelhos, implorando a Hajime que salve seus amigos. Dessa vez, até as outras garotas o incentivam a salvá-los e sugerem que todos vão juntos. Lá no labirinto, a mana de Kaori está quase esgotada e ela já não consegue mais curar seus amigos feridos. Shizuko é a única que ainda está de pé, e ela avança contra um monstro para matá-lo, mas é atingida com tanta força que começa a vomitar sangue. Kaori corre até ela e promete que nunca a deixará, aconteça o que acontecer. Elas então dão as mãos e oram enquanto dois monstros gigantes vêm para acabar com elas. Mas, justamente quando toda a esperança parecia perdida, uma grande barra de ferro penetra em ambos os monstros, matando-os em um instante. Enquanto todos respiram aliviados, Hajime faz uma entrada triunfal, deixando Kaori completamente atordoada. Em um flashback de alguns minutos atrás, Hajime e sua equipe estão seguindo Endo através do labirinto escuro. Eles correm o mais rápido que podem, mas sabem que o tempo está se esgotando a cada segundo que passa. É por isso que Hajime de repente para e tira um de seus gigantescos equipamentos. Com a ajuda dele, ele começa a perfurar o chão como se estivesse prestes a procurar petróleo ali. Assim que o buraco fica grande o suficiente, Hajime mergulha casualmente, seguido pelas outras garotas. Ele aterrissa direto no andar onde a mulher demônio encurralou os colegas de equipe. Quando ele elimina os dois monstros, Kaori o reconhece instantaneamente e fica chocada, enquanto Shizuko mal consegue acreditar que este é o mesmo Hajime que eles conheceram um dia. Ninguém o reconhece a princípio por causa de sua aparência completamente mudada e seu braço biônico. Mas quando Kaori o chama pelo nome, eles ficam atônitos. O resto da equipe logo chega. Hajime os instrui a proteger a todos enquanto ele mesmo lida com a grande chefe. Ele confronta a demônio diretamente e a avisa que se ela não quiser morrer, deve simplesmente ir embora. Mas essa demônio é tão teimosa quanto um gato que se recusa a tomar banho e escolhe lutar em vez disso. Então Hajime calmamente ativa sua magia instintiva e começa a abater cada monstro invisível à vista com perfeita precisão. Kaori observa com admiração enquanto Hajime casualmente aniquila todos os inimigos como se estivesse limpando o lixo de seu quintal. Ele usa uma combinação de armas e suas habilidades mágicas para eliminar as criaturas uma após a outra. A demônio entra em pânico e envia um monstro tartaruga gigante para atacá-lo, mas Hajime desvia o ataque para a mulher, ferindo-a. Ele então acaba com a tartaruga e o corvo irritante, deixando a demônio vulnerável e furiosa. Assim que a batalha esquenta, Amanogawa se pergunta quem é esse cara incrivelmente poderoso e bonito. Endo lhe diz que é Hajime, mas Amanogawa se recusa a acreditar. Um cara chamado Ryama até agarra Endo pelo colarinho, dizendo que Hajime está morto e não pode ter voltado. Por alguma razão, ele parece estar realmente irritado que seu colega de classe esteja vivo. A mulher demônio se recusa a desistir e conjura mais monstros, mas a gangue de Hajime rapidamente os repele. Will lança um buraco negro para sugar alguns monstros. Shaya usa seu martelo para esmagar inimigo após inimigo como se fosse Thor. E Tio fica completamente furiosa para despedaçar as criaturas indefesas. De repente, uma cobra enorme avança em direção a Shizuko, então Hajime joga uma espada para ela. Ela imediatamente a usa na cobra e a corta ao meio como uma banana madura. Shizuko fica impressionada com o quão leve e eficaz é esta espada de aparência aparentemente normal. A demônio, enquanto isso, pergunta quem Hajime realmente é, mas antes que ele possa responder, ela joga uma rocha em cima dele. Miyu grita "Papa", e Kaori fica chocada ao ouvir isso. Pensando que finalmente havia matado o principal, a demônio tenta fugir, mas Hajime de repente joga uma barra da pilha de escombros, parando-a em seu caminho. Ela não consegue entender como ele é capaz de quebrar sua magia de alto nível e se pergunta se ele é realmente humano. Hajime lhe diz sem rodeios que não mais. Ele então atira nas duas pernas dela, derrubando-a e exigindo que ela lhe diga suas intenções. A demônio se recusa e diz com arrogância que seu amante virá e o matará. Mas Hajime é o menos preocupado com isso, e declara audaciosamente que lutará contra Deus se for preciso. Ele então levanta sua arma mirando na demônio, tentando matá-la. Amanogawa tenta impedi-lo, dizendo que a demônio está indefesa, mas um Hajime inabalável puxa o gatilho de qualquer maneira, encerrando sua vida miserável. No rescaldo, os sobreviventes tentam se recuperar usando a água benta enquanto as garotas cuidam dos feridos.
Ue e Hajime acabam em um momento romântico, mas Shei os interrompe, lembrando-os de que não estão em um quarto particular. Kaori então se aproxima de Hajime e expressa o quão feliz está em vê-lo vivo. Lágrimas começam a rolar pelo seu rosto enquanto ela se desculpa por não ter conseguido salvá-lo naquele dia no labirinto. Kaori então o abraça com força, fazendo com que todas as outras garotas a encarem com raiva. É evidente que elas estão com ciúmes desta nova garota enfermeira. Depois que o grupo se recupera, eles saem do labirinto e o Managawa confronta Hajime com raiva, dizendo que ele não deveria ter matado a demônio, pois ela já havia se rendido. No entanto, Hajime não se importava nem um pouco, pois para ele ela era a inimiga. Ele também menciona que o Managawa está ressentido porque não conseguiu ser o herói. Hajime o lembra sem rodeios que é assim que o mundo funciona, ou você mata, ou é atacado por um monstro. Misericórdia não é um luxo que ele se permite mais, e se a Managawa continuar falando, ele receberá o mesmo tratamento. Hajime também deixa claro que eles não são mais amigos, e a única razão pela qual ele veio aqui é porque devia um favor a Shizuku. Agora que a tarefa está cumprida, ele os deixará, e nunca mais verá seus rostos repugnantes. Shizuku percebe o quanto Hajime mudou, embora Kaori ainda acredite que ele é a mesma pessoa que ele era antes. O grupo então deixa a área apenas para encontrar o líder da guilda, esperando por eles com um exército massivo. Acontece que o líder não achava que Hajime derrotaria os monstros, então ele havia convocado reforços. Mas agora que ele se fez parecer um tolo, ele pede desculpas a Hajime. Enquanto isso, Kaori reúne sua coragem e diz sem rodeios a Hajime que ela irá com eles. Yue afirma que ela não tem o que é preciso para acompanhar, mas Kaori a assegura de que ficará bem. Ela então torna as coisas ainda mais estranhas ao anunciar de repente que ama Hajime. Ele honestamente lhe diz que está apaixonado por outra pessoa e não pode retribuir seus sentimentos. Isso magoa muito Kaori, mas ela ainda insiste em se juntar, declarando que está pronta para a jornada. Ela até desafia Yue, dizendo que pode amar Hajime ainda mais do que ela. Para o choque de todos, Yue aceita o desafio e concorda em deixá-la se juntar ao grupo. As duas garotas então se envolvem em um intenso duelo de olhares, como se estivessem posando para uma próxima luta de UFC. Segundos depois, Kaori de repente agarra Hajime pelo colarinho e pergunta por que Miu o chama de Papa, e quem é a mãe dela. Ela acredita que ele engravidou uma das 3 garotas de seu grupo e se tornou um playboy. Ela continua gritando como uma mulher possuída, mas felizmente Shizuku a agarra e a leva embora. Ao cair da noite, Hajime fica em silêncio do lado de fora da base e Shizuku vem falar com ele. Ela tenta devolver-lhe a espada que ele lhe deu antes, mas Hajime pede que ela a guarde. Ele revela que ela é feita dos elementos mais fortes do mundo e pode cortar literalmente qualquer coisa. Na manhã seguinte, Kaori se despede emocionalmente de sua equipe e entra no carro com os outros. Ela quer sentar-se ao lado de Hajime, mas os outros lhe dizem que Yue é a única que pode sentar ali. Nesse momento, a pequena Yue diz uma palavra proibida, o que faz Hajime quase perder o controle do veículo. Comente abaixo. Energia de Monstros, se você assistiu até o final, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.